conversar com os irmãos hoje sobre o Sermão da Montanha. Nós estamos pregando sobre o Sermão da Montanha e hoje estaremos falando sobre a luz, né? Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 14. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 14. Deus seja louvado. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 14. Que nos diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueires, mas no velador, e dá luz, né? E dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Podem se assentar, glorificando ao Senhor Deus. Queridos, como eu disse, nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha, e todos nós sabemos que esse sermão é conhecido como Sermão da Montanha, porque Jesus decidiu, enquanto ele estava no monte, ministrar alguns sermões. E quando Jesus está ministrando esses sermões, que é conhecido como Sermão da Montanha, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a trabalhar o caráter do povo. Eu já falei isso aqui no primeiro dia que eu ministrei sobre o Sermão da Montanha. Jesus trabalha algumas áreas da vida do homem, porque Jesus quer que os discípulos estejam bem, estejam preparados para andarem com Ele. Então, Ele vai trabalhar algumas áreas na vida dos discípulos. E eu falei aqui algumas semanas atrás que Jesus também trabalha a questão da importância de todo crente saber que ele foi chamado para ser sal. Jesus fala sobre sal. No versículo de número 13, Jesus vai falar o que? Jesus vai dizer que vós sois, né? Vós sois o sal da terra e vós sois o sal da terra. E se o sal não for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Percebam que Jesus está falando sobre sal, no versículo de número 13, e no versículo de número 14, ele começa a falar sobre luz. E eu também falei aqui sobre a importância de nós nos tornarmos um sal da terra. Por que a gente precisa ser sal da terra? Eu falei que o sal, ele serve para a gente preservar, de uma certa forma, os alimentos, né? E quando ele fala de nós sermos sal da terra, Jesus está dizendo que nós precisamos nos preservar de muita coisa no mundo. Agora, ele nos traz ao entendimento, né? Nos traz também à tona sobre a questão de nós sermos luz do mundo. Pastor, a luz serve para quê? A luz serve para iluminar. E eu fui estudar um pouco sobre essa questão de que Jesus está falando que nós temos que ser a luz do mundo.
Por que ele está dizendo que nós temos que ser a luz do mundo? Jesus está dizendo, se eu, diante das situações que estão, de uma certa forma, situações que nós estamos vivendo no mundo, eu me tornar uma luz, eu vou marcar a diferença. Porque se nós apagarmos essa luz, né, as luzes que aqui estão, de uma certa forma o ambiente vai ficar escuro. Mas se nós acendermos a luz, o ambiente vai estar claro. Vai estar claro, aliás. Quando nós falamos de estar escuro, escuridão fala de treva, né? E a Bíblia diz que nós fomos chamados para a gente andar aonde? Na luz. Nós não fomos chamados para a gente andar nas trevas, nós fomos chamados para a gente andar na luz. E eu fui também estudar um pouco sobre essa questão de luz. Se você olhar para as lâmpadas, vocês vão perceber que essas lâmpadas estão claras, porque existe uma corrente elétrica nela, né? E eu fui estudar um pouco sobre essa questão de corrente elétrica, de onde vem essa luz, só para vocês entenderem, porque existe realmente um mistério no meio da luz que você precisa entender. Por que Jesus está dizendo que nós somos a luz do mundo? Escute, o que é corrente elétrica? A corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas elétricas, né, de cargas elétricas que se movem dentro de um condutor elétrico sólido ou então em soluções iônicas, gerando a energia elétrica que nós conhecemos. Pastor, não entendi. Olha só a definição do que é corrente elétrica, que é isso que nós estamos vendo aqui. É o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem dentro de um condutor elétrico sólido. Vocês percebem que só existe a energia elétrica porque existe um condutor. Se não tiver esse condutor, não tem como nós termos uma carga elétrica. Vou repetir. Se não tiver um condutor, não tem como a gente ter uma carga elétrica. E é importante que eu e você entendamos o que diz a Bíblia em João capítulo de número 8. Dá uma olhada lá. João capítulo de número 8. João capítulo de número 8. Você vai entender o que Jesus está querendo falar aqui. João capítulo de número 8. João capítulo de número 8, versículo de número 12, nos fala assim. Olha aí, irmão. João capítulo de número 8, versículo de número 12, nos diz assim. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Ou seja, em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 14, ele está dizendo: vós sois a luz do mundo. Mas em João capítulo de número 8, versículo de número 12, ele está dizendo: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem segue não andará em treva, mas terá a luz. Olha a sua definição. O que é corrente elétrica? É um fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem dentro de um condutor. Ou seja, eu sou luz. Ele está me chamando, ó. Eu sou a luz. Vós sois a luz do mundo. Por que ele está dizendo que nós somos a luz do mundo? Porque ele é o condutor. Ou seja, Paulo diz: não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, se Cristo vive em mim, então essa luz que ele está falando aqui, ele precisa habitar em mim. Ou seja, ele está dizendo: eu sou, vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo: quando eu chegar no mundo, de uma certa forma,
eu vou resplandecer a luz que é Cristo no mundo. Aqui ele está nos dando a entender sobre a importância de nós andarmos com Ele, de nós vivermos com Ele, da gente estar nele. Gente, isso aqui é importante, isso aqui é até tremendo. Vou repetir, ele está falando o quê? Ele está dizendo, se eu não for o condutor, não vai ter luz. Se eu não for o condutor, as lâmpadas não acendem. Então tem gente que acha que está pregando por ele mesmo. Tem gente que acha que está andando por ele mesmo. Eu estou de pé porque ele é o condutor da minha vida. Eu estou brilhando porque ele é o condutor da minha vida. Eu estou no mundo brilhando porque ele é o condutor da minha vida. Nada acontece sem as mãos de Deus, irmão. Nada acontece sem a vontade dele. Se você está de pé, é por causa do condutor. Se você está respirando, é por causa do condutor. Se você sai para trabalhar, é por causa do condutor. Se você volta do serviço, é por causa do condutor. Se você tem saúde, é por causa do condutor. Então só existe energia elétrica por causa de um condutor. Oh, glória a Deus e aleluia. É por causa de um condutor. E se não tiver esse condutor, não tem como ter energia elétrica, irmão. Então, eu estou brilhando por causa de um condutor. As lâmpadas estão acesas por causa de um condutor. A partir do momento, escute isso aqui. A partir do momento que o condutor deixar de ser condutor na minha vida, não tem como a luz brilhar. Não tem como a lâmpada acender. Existem dois tipos de condutor. Primeiro, condutor negativo e positivo. Diante desses dois condutores, quem é você? Negativo ou positivo? My God, pegou ou não? Diante desses dois condutores, quem é você? O positivo ou o negativo? Mas na verdade, para as lâmpadas acenderem, eu preciso ter os dois condutores. Glória a Deus. A lâmpada não acende com positivo só. A lâmpada precisa do negativo para acender. Ou seja, Deus está dizendo assim, se não tiver luta, não tem como você estar de pé. Se não tiver prova, não tem como você orar. Irmão, olha aqui para mim. Eu preciso das lutas na minha vida. Preciso das provações na minha vida. Preciso das adversidades na minha vida. Para que eu entenda que Cristo é o condutor da minha vida. Tem gente que fala assim, eu consegui vencer a peleja. Ninguém me ajudou. Eu consegui vencer as lutas. Ninguém me ajudou. Eu consegui vencer essas adversidades. Ninguém me ajudou. Irmão, se nós estamos aqui é por causa do condutor. Eu vou mais além para tu entender. Na parábola do semeador, Jesus fala que tinha o quê? O joio e o trigo. Tanto o joio como o trigo, a Bíblia diz que ambos cresciam juntos. Você sabia que o joio estava no meio do trigo, mas o trigo não parava de crescer? Pegou ou não? O joio estava no meio do trigo, mas o trigo não parava de crescer. Jesus está dizendo para mim e para você na noite de hoje. É importante que você entenda que no meio do negativo, Deus vai criar uma situação, mas você não vai ser apagada. Você não entendeu o que eu falei? No meio do negativo, Deus vai criar uma situação, mas você não vai ser apagada. Deus está dizendo, eu tenho algo grande para fazer na sua vida. Eu tenho algo poderoso para fazer na sua vida. O meu nome vai ser glorificado. Aqui fala de condutor elétrico sólido. A palavra sólido quer dizer compacto, duro, firme, íntegro e consistente. Escute isso aqui. A palavra fala de um condutor
elétrico sólido. A palavra sólido quer dizer compacto, duro, firme, íntegro e consistente. Ou seja, quando Deus me levanta para ser um condutor, irmã Regina, eu preciso ser um condutor sólido. Por quê, pastor? Porque se eu for um condutor sólido, pessoas que estão perto de mim vão ser transmitidas, oh glória, vão receber a graça que está em mim, vão receber a luz que está em mim. Irmão, olha aqui para mim. Se essas lâmpadas começarem a ficar fracas, ou se a corrente elétrica começar a ficar fraca, isso de uma certa forma nos leva a entender que nós não podemos ligar os eletrodomésticos. Por quê? Porque há muita probabilidade de queimar. E até algumas vezes tem eletrodomésticos que não ligam por causa da corrente fraca, por causa da energia fraca. A energia precisa estar forte, trazendo as potências certas para que os eletrodomésticos possam acender, ou então ligar. É o que Deus está falando aqui. Eu preciso ser um condutor, oh glória a Deus, um condutor elétrico sólido, para que as pessoas que estão perto de mim acendam, liguem, oh my God. Eu estou pregando revelação bíblica para tu entender. Tem gente, irmão, que está fraco do teu lado porque você está fraco. Tem gente que não está conseguindo reagir, se levantar, porque você não está se levantando. É por isso que você precisa ser um condutor sólido, my God, para você conseguir levantar quem está perto de você, irmão. É por isso que Jesus fala, melhor é dois do que um, porque quando um tiver caído, o outro está de pé, vai segurar na sua mão e vai colocar. A ordem de Deus para mim e para você você precisa ser um condutor sólido. Pastor, meu ministério precisa ser sólido. Pastor, minha família precisa ser sólida. Pastor, minha chamada precisa ser sólida. Você precisa ter certeza do Deus que te chamou. Você precisa ter certeza daquilo que Deus tem na tua vida. Irmã Regina, Deus te chamou? Eu acho que não. Eu acho que Deus me chamou para ficar no banco mesmo, sou sentadinha, não fazer nada. Irmã Michele, Deus te chamou para uma grande obra? Pastor, rapaz, eu acho que não, viu? Eu acho que Deus não me chamou, não. Deus me chamou para ser uma missionária? Acho que não, pastor. Pastor, eu não tenho nem vocação, não tenho nem chamada, eu não sei nem falar. Aleluia. Pastor, eu não sei nem, quando eu pego o microfone no altar, eu fico assim, ó, tremendo. Eu não sei nem o que falar, nem o que fazer. Olha aqui para mim, Deus está dizendo para mim e para você na noite de hoje. É importante que você acredite. É importante que você tenha fé. É importante que você comece a consolidar a sua chamada nele. Oh, glória a Deus e aleluia. Quando eu tenho certeza do Deus que me chamou, quando eu tenho certeza do projeto que Deus me deu, ninguém me para, irmão. Se Deus colocou um projeto em suas mãos, olha aqui para mim. Se Deus colocou um projeto em suas mãos, e esse projeto é sólido, vai para cima, porque Deus vai te honrar na terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então tudo que você fizer, você precisa entender que precisa ser sólido. Um dia alguém chamou Jesus e falou assim: Senhor, tu és bom. Jesus falou assim: eu bom? Bom é o meu Pai que está lá no céu. Por que ele falou que não aceitou ser chamado de bom? Porque na cultura judaica, quando você chama alguém de bom, é porque essa pessoa começou um projeto e terminou esse projeto. Começou um propósito e terminou esse propósito. E por que ele não aceitou ser chamado de bom? Porque Jesus sabia que ele não tinha terminado ainda a missão que ele levou na terra. Por isso que ele não aceitou ser chamado de bom. Olha aqui para mim. Mas ele tinha uma certeza que ele terminaria o que ele começou. Pegou ou não?
Deus me trouxe aqui para lhe dizer: começa a consolidar os teus projetos nele. Não adianta você tentar fazer do teu jeito, fazer da sua maneira. Deus está dizendo: não, consolida os teus projetos nele. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não, mas o Senhor sabe de todas as coisas. As portas estão fechadas, mas eu creio que as portas irão de se abrir. Senhor, aparentemente eu não estou vendo nada, mas eu creio que eu vou receber o que eu estou esperando. Deus me trouxe aqui para dizer: começa a consolidar os teus projetos nele, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então ele fala: vós sois a luz do mundo. Quando eu entendo que eu sou luz, quando eu entendo que Ele está em mim, eu preciso brilhar. Aonde eu for, eu preciso brilhar. O 15 fala assim: nem se esconde a candeia e se coloca debaixo do alqueires, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Olha aqui para mim. A cultura judaica fala que no passado as casas, as luzes eram, de uma certa forma, as lamparinas ficavam na parte alta, né, da casa, iluminando todo o ambiente. Por que, pastor, que as lâmpadas eram colocadas na parte alta da casa para iluminar todo o ambiente? Justamente para que as pessoas que estivessem dentro da casa conseguissem enxergar o que está onde? Dentro da casa. Se eu colocar essa luz, olha aqui para mim. Percebem que eu coloquei essa luz aqui de cor azul. Ela está onde, pastor? Ela está na parte baixa da igreja. Praticamente está no chão. E de uma certa forma, ela está iluminando praticamente daqui para baixo. Tem alguns reflexos dela aqui na parede, mas isso não significa que ela está iluminando essa parede. Ela está iluminando só a parte de baixo, mas tem alguns reflexos aqui na parede, ou até na parte alta. Mas a ideia não é reflexo, a ideia é iluminar. Pegou não? A ideia não é reflexo, a ideia é iluminar. Tem gente que está refletindo, mas não está iluminando. Pegou? Deus não tem aliança com quem está refletindo. Deus tem aliança com quem está iluminando. My God, my God. É por isso que a lâmpada não pode ficar na parte baixa da casa. A lâmpada tem que ficar na parte alta da casa. Olha aqui para mim. Por que essas luzes estão aqui em cima? Porque as luzes precisam iluminar o ambiente. Pastor, o que isso significa? Luz na parte alta da casa fala de referência. Eu preciso saber quem está andando do meu lado. My God. Isaías capítulo de número 9. Isaías capítulo de número 9. Isaías capítulo de número 9, você vai entender o negócio aqui que eu estou falando. Isaías capítulo de número 9, versículo de 1 a 2. Isaías 9, 1 e 2 diz assim: mas a terra que foi... O que é isso aí, pastora? Angustiada, não será entenebrecida. Ele envelheceu no primeiro tempo a terra de Zebulon e a terra de Naftalim, mas nos últimos a enobreceu.
junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia, além do Jordão, a Galileia dos gentios. 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Amém? Um dia eu e você carregávamos as nossas lamparinas embaixo, mas a partir do momento em que Cristo, ou a partir do momento que Cristo entrou na nossa vida, irmã Regina, as nossas lamparinas saíram de baixo e vieram para a nossa testa, para a nossa cara, para a nossa mente, para a nossa cabeça. Por quê, pastor? Porque o que está aqui embaixo ninguém enxerga, mas o que está na cara todo mundo enxerga. Pegou ou não? Vou repetir, o que está embaixo ninguém enxerga, mas o que está na testa, na cabeça, alguém vai enxergar. Então é por isso que a Bíblia diz que Ele nos chamou não para sermos cauda está embaixo, mas Ele nos chamou para sermos, oh my God, aleluia. É por isso que Ele fala, irmão, que na tua cabeça nunca falte azeite. O que é, irmão? Azeite fala da presença do Espírito Santo de Deus. Então a lamparina que andava conosco quando a gente estava em treva, andava no chão, andava na cauda, mas a partir do momento que Jesus entrou na nossa vida, olha o que Isaías está falando aqui, irmão, no versículo de número 2. O povo que andava em treva, eu andava em treva, você andava em treva, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Irmão do céu, não tinha esperança nem para mim nem para você, mas um dia, irmã Gabi, Jesus entrou aonde eu estava, jurado de morte. Esse Jesus declarou que tetelestai, está consumado. Hoje não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então a luz, irmão, a lâmpada não pode andar embaixo. A lâmpada precisa estar na testa. Na verdade, é desde o alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Nós precisamos refletir a luz de Deus sobre a nossa vida. Aonde você for, ilumine. Aonde você for, marque a diferença. Aonde você for, seja uma pessoa diferenciada. Aonde você for, faça com que as pessoas entendam que você é diferente. Oh, glória a Deus e aleluia. Então, a luz não ficava embaixo, mas a luz ficava na parte de cima. Que fala de quê, pastor? Que fala de referência, que fala de direção. Quando Deus fala de direção aqui, eu quero que você vai lá em Salmos de número 119. Perdão, Salmo de número 119. Salmo de número 119. No verso de número 105. 105 que nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha o que está dizendo a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ele é a lâmpada para os meus pés. Pastor, que lâmpada é essa? É a palavra. E ele também fala que ela é a luz para o meu caminho. Lâmpada está aqui, ó. E a luz? A luz está aqui, ó.
Aleluia. Pastor, não entendi. Lâmpada está aqui, ó. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E luz. A luz está aqui dentro, ó. Ela é a luz para o meu caminho. Toda vez que eu estiver perdido, eu vou para o altar dele. Senhor, me dê uma direção. Eu preciso de um direcionamento. É por isso que quando a lâmpada está lá em cima, quando a luz está em cima, fala de direção. Fala de referência. A pergunta é: quais são as pessoas que têm sido as nossas referências? Porque a gente tira referência de muita coisa, mas a gente nunca entende que a maior referência nossa é Cristo. A gente tem um homem como uma referência, mas o homem falha, o homem erra, o homem dá mancada. Pastor, quem deve ser a nossa referência? Cristo, irmão. Cristo precisa ser a nossa referência. Por quê? Porque Cristo não falha. Por quê? Porque Cristo promete e cumpre. É por isso que Paulo fala: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que ele está falando? Irmão, olha aqui para mim. Olha que Paulo teve muitos mestres. Estudou aos pés de Gamaliel. Ele podia falar: minha referência é Gamaliel. Minha referência é fulano de tal. Minha referência é Beltrano de tal. Mas ele falou assim: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo: a minha referência é Jesus. Por que ele é a minha referência? Porque nele eu não vou encontrar falhas. Nele não vou encontrar defeitos. Nele não vou encontrar erros. Oh, glória a Deus, aleluia. É por isso que Jesus precisa ser a nossa referência. Pastor, qual é o livro que tem que ser o modelo de vida para nós? A Bíblia, irmão. Existem hoje muitos livros de autoajuda. Pastor, é importante a gente ler? É importante a gente ler. Mas nenhum desses livros tem que substituir a Bíblia. Não pode de jeito nenhum, irmão. A Bíblia é a nossa bússola, é a nossa... a Bíblia tem que ser a nossa maior referência para nós seguirmos a Cristo, seguirmos a Jesus. Amém, irmão? Então, ele mesmo está dizendo, o próprio salmista está falando que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então que todos nós hoje entendamos e possamos seguir e entender que Cristo precisa ser a nossa referência. Resumindo, para tu entender o que Deus está querendo falar para mim e para você na noite de hoje. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o que, pastor? A luz do mundo. Se eu sou a luz e você é a luz, nós precisamos iluminar em todos os lugares aonde a gente for. Pastor, eu tenho que ser uma luz diferente? Sim. Todos os lugares aonde você for, irmão, seja diferente, ande diferente, pregue diferente, fale diferente. Seja uma pessoa digna das pessoas, de uma certa forma, se espelharem. Não estou falando de ser uma referência, mas se espelharem. Quando a gente se espelha em alguém, nós entendemos que essa pessoa tem características que um dia eu posso seguir. Tem características boas, tem boa índole, tem uma vida literalmente no altar, tem uma conduta diferenciada. Então, Jesus precisa ser o nosso modelo de vida. Quando Jesus está falando sobre esse sermão da montanha, está pregando debaixo desse sermão da montanha, Jesus está, de uma certa forma, trabalhando nos discípulos justamente isso, o caráter. Pastor, não entendi. Jesus está trabalhando isso, o caráter deles. O sermão da montanha, Jesus trabalha literalmente o caráter dos discípulos. Ele fala de sal. E depois ele fala de luz.
Sal, se preserve no mundo, porque se eu não me preservar diante das provações, das adversidades, das catástrofes que existem no mundo, eu vou me perder. Pastor, isso é luz. Preciso ser o exemplo para o mundo. Ou seja, aquela luz que um dia brilhou, quando eu estava jurado de morte, de uma certa forma me trouxe vida. Me trouxe o que, pastor? Me trouxe vida. Eu tenho esperança nele, porque ele é a luz que um dia brilhou quando eu não tinha mais esperança. Pegou o que eu acabei de falar, irmão? Então, pastor, eu perdi a esperança. Quem te falou? A partir do momento que a gente declara que a gente não tem mais esperança, é porque Jesus não está em nós. Mas se Jesus está em você, a esperança precisa brotar todos os dias dentro de nós. Esperança de viver um tempo novo. Esperança de viver uma alegria nova. Esperança de viver uma família diferenciada. Esperança de as portas se abrirem. Esperança de eu ter um ministério brilhante. Esperança de um dia Deus me abençoar de uma forma extraordinária. Esperança de um dia eu ter um carro novo. Esperança de um dia Deus me dar um HB20. Esperança de um dia Deus me abençoar com uma casa nova. Eu sei que eu vou sair do aluguel um dia. Deus vai me dar minha casa. Esperança de um dia. Você não quer não, irmão? Esperança de um dia você viver um tempo de bênção, um tempo de honra. Irmão, enquanto Jesus estiver dentro de nós, essa esperança está aqui dentro. O mundo fala, o mundo diz que a esperança é a última coisa a morrer. Se fala que a última coisa a morrer, porque a qualquer momento pode morrer. Mas Jesus não. Jesus, ele morreu o primeiro dia, ressuscitou ao terceiro e está aqui dentro de mim. Ou seja, a esperança que está dentro de mim é imortal. Oh, glória a Deus e aleluia. Pastor, mas o mundo está falando que a última coisa é morrer. Mas a Bíblia nos diz que a nossa esperança, ele morreu ao primeiro dia e ressuscitou, está vivo para a glória de Deus. A minha esperança é imortal. Então, não diga mais, enquanto haver vida, a esperança, irmão. O próprio Cristo já deu vida para você. Amém? O próprio Cristo já deu vida para você. Enquanto ele estiver vivo dentro de você, irmão, a esperança está viva aí. A esperança está viva em Cristo o Senhor. Então, todos nós fomos chamados para sermos sal da terra e a luz do mundo. Amém? Coloca a mão em seu coração. Gostaria de orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, em nome de Jesus. Nós fomos chamados por Deus para sermos um condutor, para levar e transmitir energia. Eu não sei que tipo de energia você está transmitindo para as pessoas, mas Deus está dizendo: eu te chamei para ser um positivo, trazer energias boas para as pessoas, trazer energias positivas para as pessoas. Deus está dizendo: não deixe que as energias negativas, de uma certa forma, te desmorecem, tiram de você a esperança de continuar vivendo, lutando. Eu creio que a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus vai começar a trazer coisas diferenciadas em seu coração. Há uma luz que o Espírito Santo de Deus acende dentro de você. A graça do Eterno está sobre você. O poder de Deus está sobre você. Você foi chamado para ser um condutor de energia sólida. Tudo em sua vida vai se consolidar. Tudo sobre a sua chamada, sobre a sua família vai se consolidar. Eu não sei você, mas eu sinto a graça de Deus sobre esse lugar. Deus vai começar a localizar situações em sua vida
que saíram fora do seu controle, mas Deus está dizendo: eu vou te dar graça, eu vou consolidar a sua mente, vou te dar estrutura para você resolver situações, vou te dar direcionamentos, porque a sua lâmpada não está embaixo, mas a sua lâmpada está em cima. É Maracer Galabacandarábia. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor tem levantado, meu Deus, um povo diferenciado na Decafelante. Um povo que vão marcar a diferença. Um povo que a partir de hoje não vai andar de qualquer jeito, mas é um povo que vai fazer a tua vontade. Um povo, meu Deus, que vai transmitir, meu Pai, boas energias para as pessoas. Porque a tua palavra diz que o Senhor é a luz que raiou na minha vida quando eu estava jurado de morte. E essa luz trouxe vida em mim. É por isso, Deus, que eu não estou embaixo, mas eu estou em cima. Oh, Espírito Santo. Quem andava em treva hoje não anda mais, porque a luz raiou. Que essa luz comece a raiar em nossos projetos. Que essa luz comece a raiar em nossas famílias. Que essa luz comece a raiar no nosso ministério. Comece a raiar nessa igreja. Jesus, faz uma grande obra em nós, para que o teu nome acima de tudo seja glorificado. Nós temos orado e temos abençoado o teu povo, Senhor. No nome do Pai, no nome do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você pode dar uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Querido, pode se assentar.